Pessoal, seguindo para nossa próxima aula aqui, então na primeira eu apresentei para vocês o projeto, né? Apresentei também um pouco da planilha aqui. E agora o que a gente vai começar a fazer é estruturar a planilha, tá? Muita gente começa fazendo a planilha já com levantamento quantitativo, já começa montando a planilha assim. Eu prefiro estruturar primeiro a planilha, tá? Então, como é que seria essa estruturação de planilha? A gente seleciona os níveis, a gente põe os níveis, a gente já descreve as etapas, já põe alguns itens dessa etapa. Para quê? Para quando a gente chegar na hora de levantamento de quantidades, a gente já tem um norte para a gente ir, para a gente não começar a ficar se perdendo durante a elaboração da planilha, tá? Então, inicialmente eu gosto de fazer isso. Já venho colocando alguns itens, então olhando o projeto por cima, né, igual a gente fez, eu já coloco alguns itens de alvenaria, alguns itens de acabamento, alguns itens de... e vou selecionando esses itens. Se durante o levantamento quantitativo ficar faltando, que são específicos, como itens hidráulicos, então tem tubulação que é específica, tem muitas coisas que são específicas, alguns itens muito específicos da obra. Então, nesses locais, normalmente eu não costumo preencher. Então, de infra, se eu já sei qual que é as estacas, eu sei que vai usar aço, eu sei que vai ser o concreto, eu já ponho alguns itens, mas nem todos. Elétrica, hidráulica, sempre vai ficar faltando alguma coisa, porque normalmente eu não preencho tudo. Tá, então vamos lá. Começando aqui, serviço de canteiro de obra, né? São os serviços iniciais, deslocação de container foi o que eu coloquei na última aula para explicar. Então, vou deletar aí. Então, canteiro de obra, então eu sempre tenho a placa de obra ali, normalmente eu coloco. Se não for da sua região ter isso, pode tirar, não tem problema, tá? Aí eu tenho locação de containers. Aqui na minha região, normalmente a gente coloca locação de container, somente locação de container do depósito, tá? Não coloca mais nada. Aí eu tenho a locação de obra, aí eu tenho o canteiro de obras. Em canteiro de obras, o que seria isso? Seria aquela manutenção. Tem aqui até 2 canteiros de obra, então a gente pode colocar aqui manutenção do canteiro de obras. O que seria isso? Eu tenho lá, eu gero o resíduo de obra durante a execução de obra, correto? Eu gero uma quantidade. Então, normalmente eu sempre tenho uma caçamba ali, principalmente depois que a gente levanta a alvenaria e tudo, a gente tem caçamba durante essa execução do serviço. Esse item nada mais é do que isso, tá? Para algumas localizações, o pessoal peça que paga um servente. Isso vai variar de item a item. Por quê? Se a gente abrir a composição aqui, ó, a gente pode pegar aqui, dar um Ctrl C. A gente vem aqui na CDHU, dá um Ctrl V. A gente vai verificar aqui que o preço dela, a gente tem uma questão de preço de mão de obra somente relacionado a provavelmente a locação dessa que eu acho que é uma mão de obra dessa coluna, desse item. Então, ó, mão de obra. Eu tenho um valor lá embaixo, dá um Ctrl L novamente. Vai dar aí. Eu tenho um valor de R$ 13, mas isso não é para manutenção. Isso não é para ir lá catar o resíduo da obra e jogar lá dentro, tá? Da caçamba. Isso é para colocar a caçamba no local. Então, o que normalmente a gente faz é sempre pagar algumas horas de servente para a gente fazer essa manutenção do local. A administração local de obra. Estou indo aqui só para ficar padrão. Administração local de obra. Isso aqui é um item bem complicado. Existem locais que a gente coloca, existem locais que a gente não coloca. Isso vai depender do cliente. Para essa obra a gente vai considerar, porque é um cliente que ele já está fechando com a gente a construção, ele vai fechar com a gente a construção, ele vai fechar com a gente os projetos, que a gente já está em elaboração, e ele vai fechar com a gente a administração local dessa obra. Então a gente vai sim colocar uma porcentagem em cima da administração local dessa obra. Só que isso daqui é para uma obra privada. Para uma obra pública, a gente tem que seguir as mínimas normativas do Tribunal de Contas da União, tá? Ou conforme o órgão solicita. Porque existe órgão que solicita uma quantidade de engenheiro, uma quantidade de mestre de obra, uma quantidade de vigia, tá? Então aqui, para essa questão de obra particular, a gente vai trabalhar nesse estilo, tá? A gente normalmente segue itens de planilha em metodologia de execução, tá? Então a gente foi lá, a gente colocou o canteiro de obra, a gente fez tudo. Administração local, que você paga mensal. Antes de começar a infra, a gente tem que fazer uma limpeza no terreno, ou uma movimentação de terra, tá? Então a gente vai iniciar criando esse item aqui antes da infraestrutura. Então o que eu faço? Seleciono as linhas até lá embaixo, pegando pelo menos um nível, 2 níveis e um serviço, tá? Ctrl C, botão direito, inserir células copiadas,
E aqui eu já dupliquei e já muda a numeração automaticamente. Então aqui, em vez de infraestrutura, a gente vai colocar movimentação de terra. E aí aqui a gente pode colocar limpeza do terreno. A limpeza do terreno normalmente são dois itens. O item de limpeza com maquinário ou manual, dependendo, e o item de transporte desse solo de limpeza. Tá? Então, Ctrl C, seleciona a linha, né? Ctrl C, inserir células copiadas. Posso deletar os códigos. E aí agora a gente vem aqui na CDHU. Então, Ctrl L, a gente coloca a limpeza. Tá? Se não pesquisar, porque você pode até tirar a seleção aqui, verifica se não está, e tenta pesquisar novamente. Se não pesquisar, dependendo da versão do seu Excel, você tem que vir aqui em opções e tirar isso aqui, ó, coincidir, tá? Desmarca essa caixa de diálogo e aí vai em localizar, tá vendo? Aí funciona. Aí eu venho aqui em localizar tudo, normalmente eu gosto mais de trabalhar assim, e você vem aqui e você tem limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 centímetros, tal. Existem algumas outras aqui, mas a gente vai trabalhar com essa daqui. Ctrl C, planilha orçamentária, botão direito, sempre lembre disso, colar valores. Pronto. Dou 2 cliques aqui para aumentar a célula. Tá ok. Volta ajuste. Próximo item, transporte de solo. Então vem, Ctrl L, transporte de solo. Transporte de solo. E aí aqui eu tenho bastante itens. Eu tenho até 2 km, eu tenho de 2 a 3, de 3 a 5, e aí varia ou até você coloca a quilometragem padrão. Aqui, por ser uma cidade relativamente pequena, normalmente está entre 3 e 5 km. Então, Ctrl C, botão direito, colar valores. Tá? 2 cliques aqui para aumentar, senão vai ficar certinho. Fizemos uma movimentação de terra. Nesse caso, a gente não vai precisar comprar terra. O terreno está plano, ele só está sujo. Tá? Então, se a gente fosse ter que fazer um projeto de terraplanagem, a gente ia ter que pagar corte aterro, compactação do terreno, tudo. Nesse caso, a gente não tem. Tá? Então, aí vamos iniciar infraestruturas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar na CDHU a taxa de mobilização do equipamento. Aqui vão ser estacas de 25 centímetros. Então, a gente tem estaca de 25 centímetros, que inclusive é uma composição. Se a gente abrir aqui a aba composições, a gente vai ver aqui, ó, que é uma composição. Tá? Por quê? O item principal da CDHU ele remunera com aço. E normalmente as estacas a gente faz o próprio aço dela. Tá? Então a gente cria uma composição aqui só com a perfuração e fornecimento do concreto. E a armadura CA50 e CA60. Top. Bloco de fundação. Para essa obra, mesmo sendo residencial, a gente tem bloco de fundação. Por quê? Porque eu tenho um vão aqui na frente, uma viga única, alta, de 7,5 metros. Tá? Então aí aqui é tudo laje essa garagem, então eu tenho alguns blocos aqui de 1 e 2 estacas aqui para essa edificação. Tá? Então o que normalmente a gente tem? Escavação, lastro. Aí a gente tem a forma de madeira para fundação. Existem locais que não se usa, faz a forma no contrabarranco. Armadura CA50, tá faltando a CA60. Tá, então a gente põe aqui CA60, tá aqui de cima. Concreto, a gente vai trabalhar com concreto de 25 MPa, então a gente vem na CDHU, pesquisa por usinado. Usinado, 25 MPa. Tá. E tem que pagar o lançamento e adensamento. Como a gente aqui não puxou porque está próprio, a gente tem que selecionar CDHU, vem aqui copiar. Pronto. Como a gente está fazendo bloco com formas, a gente está considerando formas, a gente tem que ter uma escavação maior desse bloco para a gente poder fazer as formas e tudo. Então a gente tem que ter o transporte do solo que sobra e tem que ter o reaterro, certo? Então a gente vem, copia duas linhas, cola aqui. A gente vai ter o reaterro mecanizado ou o reaterro manual. Verifica aqui, importante está errado. Reaterro manual simples, tá? Tranquilo. E o transporte de solo que sobrou proveniente da fundação aqui também. Outro item aqui na estaca que ficou para trás também é o transporte do solo, tá? Normalmente a gente tem que transportar o solo proveniente da escavação da estaca. Pode vir aqui, Ctrl C, vir aqui na linha de cima, inserir células copiadas, ele já muda a numeração automaticamente, tá? Então já se tornou um item aqui. Ah, mas você não está olhando para somas. Não estou.
ela já faz a soma automaticamente, tá? Em relação aos níveis travados. Então, não se preocupe com soma, porque a soma da planilha ela vai ser automática no final, tá? Bloco de fundação, a gente tem vigas baldrames. As vigas baldrames, ela segue exatamente quase os mesmos itens do bloco de fundação, tá? Vigas baldrame. O que a gente adiciona aqui? Normalmente eu adiciono um embasamento aqui. O que seria o embasamento? Uma camada aí, de uns 30 centímetros acima da viga. Então, normalmente a gente faz a viga 30 centímetros rebaixada do nível acabado. E a gente assenta nesses 30 centímetros uma alvenaria, pó de mico, tijolo maciço, para poder fazer a passagem de tubulação, fazer o nivelamento da edificação em relação à rua. Tá? Então, normalmente eu adiciono aqui em vigas baldrames. Se você preferir, pode vir aqui, copia alguns itens, Ctrl C, adiciona e pode colocar aqui embasamento. O embasamento nada mais é que a alvenaria de embasamento. Tá? Alvenaria de embasamento em tijolo comum ou bloco de concreto, que varia da sua região. Aqui na minha região é alvenaria de tijolo. E aí a gente começa a impermeabilização. Impermeabilização. Normalmente a gente faz a impermeabilização aqui na nossa região. A gente faz a impermeabilização com argamassa polimérica. E depois a gente vem e passa aquele com asfalto. Né? Eu me esqueci o Neutrol. A gente passa o Neutrol. Tá? Então, o que normalmente a gente coloca aqui em planilha para remunerar isso? A gente tem aqui impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofugo. Tá? Alvenaria e impermeabilização. E aí eu tenho a impermeabilização com asfalto modificado na cor preta. Esse daqui. Tá? Então, esses itens de impermeabilização do nosso embasamento ou da nossa viga baldrame, como for na sua região. Tá? O itens de infraestrutura finalizados. Superestrutura. A gente pode fazer divisão. Então, eu quero fazer aqui só superestrutura? Não, vamos separar por pilares, vigas e lajes. Então, Ctrl C no nível 1 aqui. Colar, inserir células copiadas. Muda aqui para nível 2, certo? E aí aqui a gente coloca pilares. Pilares, a gente tem forma, aço CA50 e CA60 e o concreto de 25 também. CA50 e CA60, concreto de 25. CDHU, certo? Pilares, já tá os itens aqui. Agora, deixa eu ajeitar aqui. Agora, pilares, vigas, são exatamente os mesmos itens, tá? E para lajes, aqui a gente vai trabalhar com laje pré-moldada, as conhecidas lajes travessadas, né? Então as lajes pré-moldadas, então a gente pode vir aqui em laje, CDHU, laje. A gente localizar tudo, sempre gosto de trabalhar assim, trago para cá, laje pré-fabricada, 8+4. Resistência inteira vai ser na 8+4. Inclusive ela já fornece a capa, tá? Fornece a capa. Ela só não fornece o escoramento, o cimbramento. Então a gente vem aqui, cimbramento. A gente verifica se tem cimbramento. Se for na madeira na sua cidade, que normalmente é tubular metálico. Então, tem o cimbramento da loja. E aí deleta os demais itens que a gente não vai usar. Certo? Então, fizemos infra, fizemos super. E agora a gente começa com as alvenarias. Tá? Então aqui tem porque foi um outro serviço, né? Inclusive a gente pode deixar aí, vai deixando, vai empurrando, mas o próximo seria a alvenaria. Tá? Em alvenaria a gente pode adicionar aqui então alvenaria. Alvenaria, a gente tem bastante tipos, aqui vai ser bloco cerâmico. A gente vai ter parede com 9 e a gente vai ter parede de 14. Então, eu venho aqui, posso adicionar 2 itens. Venho aqui, 2 itens. A alvenaria já está aí. Normalmente, depois da alvenaria,
a gente já remunera a estrutura de cobertura. Então, cobertura. A gente pode colocar aqui, separar por estrutura e telhamento, ou deixar um item só igual está aqui, não tem problema. Tá? Então, a estrutura, o que vai ser? Ela vai ser uma estrutura de madeira. A gente pode colocar aqui, madeira. A estrutura de madeira. Normalmente aqui a gente não trabalha com tesoura. A gente trabalha exatamente com pontaletada para telha ondulada, tá? Na região. Mas aí varia conforme a sua região, a sua edificação, o seu detalhamento, tá? E aí, cobertura, a gente tem telha, CRFS, vamos ver se a gente acha. Perfil de 8, a gente põe o telhamento. A gente dá uma olhada no projeto, a gente vê que a cobertura ela não tem comieiras, ela só tem calhas e vai ter os rufos também de platibanda, certo? Então, a gente pode vir aqui, adiciona mais um. Calhas. Calhas. Isso aqui normalmente a gente olha pelo padrão do projeto de drenagem, mas normalmente calhas a gente paga o corte de 1 metro para elas serem maiores. E para rufos e pingadeira a gente paga o corte de 33 ou de 50. Por ser edificação, pode ser o de 33. Uma residência. Tá? Então a gente tem aqui cobertura já pronta também. Então a gente olhando aqui para a edificação. A gente já remunerou infraestrutura, alvenarias, a gente já remunerou cobertura, já remunerou limpeza do terreno, tá? Então o que a gente vai remunerar agora? A parte cinza. Então vamos começar a rebocar a edificação, os revestimentos. Então a gente pode fazer aqui, ó, revestimentos. Copia aqui. Revestimentos. E aí eu crio o nível 2. Que aí eu vou colocar revestimentos de parede. Aqui nível 2. E aí a gente vai começar. Então aqui a gente começa com chapisco, né? Tô digitando errado hoje. Chapisco. E aqui no nossa região a gente já paga o reboco já com emboço, com argamassa industrializada. Tá? Então é tudo um item só. Emboço e o reboco já. Então, a gente já tem um emboço. Revestimento de parede, aqui eu já considero o acabamento. Então no banheiro, nas áreas molhadas, eu vou ter revestimento nas paredes. Então aqui na cozinha e aqui no banheiro. Então eu já considero o acabamento também. Para essa residência vai ser um revestimento cerâmico. Vamos ver se a gente acha assim. Revestimento cerâmico, ele deixou em demolição. Não achou, então vamos tentar cerâmica. Não achou, então vamos procurar só cerâmica. Laje, rodapé, placa cerâmica. Aqui, placa cerâmica PI 5, R$51. Pode considerar essa daqui. Se a gente verificar aqui, ó, assentado com argamassa colante, mas não inclui o rejunte. Tá? Então a gente vem e tem que procurar o rejuntamento dessa placa. Rejunte de placa cerâmica com cimento branco, juntas de 3 a 5 milímetros. Pagar o rejuntamento, certo? Então estamos com a parede chapiscada, rebocada e já com pago também a placa cerâmica de acabamento. Então eu tenho com revestimento de parede, ok. Agora revestimento de teto. Para essa edificação, como ela tem laje, a gente já só vai ter chapisco e reboco. A gente não vai ter acabamento, a gente não vai ter gesso, não vai ter nada. O que essa casa tem, que o arquiteto pediu pra gente, é só aquela moldura de gesso no perímetro do ambiente. Tá? Então, revestimento de teto, chapisco. E aqui, se eu não estiver enganado, na CDHU tem moldura. Moldura de gesso simples, largura até 6 centímetros. Então, a gente paga essa moldura aqui. Então, já fizemos chapisco, emboço, reboco, tanto de parede quanto de teto. Tá? E agora o que normalmente a gente começa a pagar são as instalações. Tá? Então, eu começo aqui, instalações e hidráulica. Tá? E aí eu vou criar o primeiro subitem. Aqui eu vou
2 e eu vou colocar alimentação. Pessoal, como a gente não sabe certamente quais são os itens que vai, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo isso aqui, porque depois quando a gente pegar a lista de material a gente já faz, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou pôr só aqui reservatório, porque isso eu tenho certeza que vai ter. Porque pra gente ficar perdendo tempo, porque nesse caso normalmente o pessoal fornece pra gente uma lista de material. Então a gente pega da lista de material e já vai preenchendo, tá? Então vou deixar só o item de reservatório e vamos começar a copiar. Alimentação, depois de alimentação, água fria, tá? Depois, se tiver água quente, se não, já é o próximo. Esgoto. Depois, drenagem. Tá? De drenagem em geral. Tá? Então, aqui, parte de instalação hidráulica, finalizado. Que normalmente depois a gente faz instalações elétricas. Mesma coisa. Instalações elétricas. O que normalmente eu gosto de dividir? Entrada de energia, que vai ser o padrão. Então eu coloco dutos e eletrodutos. Então, parte de dutos, parte de fiação, parte de caixas. Então, caixa 4x4, caixa de piso, essas questões. Quadros e disjuntores. Fiação já foi, quadro de disjuntores. Iluminação. E aí, antes da iluminação, eu esqueci que é interruptores e tomadas. Se aparecer mais algum item, a gente adiciona, tá? Então aqui também instalações elétricas top de linha. Depois de instalações elétricas, para essa residência também a gente vai ter instalações para ar-condicionado. Instalações ar-condicionado. Aqui a gente pode deixar só um livro, que vai ser tubulação de cobre, caixinha de passagem, split, essas questões, tá? Instalações de ar-condicionado, agora a gente começa a entrar nos acabamentos da edificação, correto? Então a gente vai ter agora louças e acessórios. A gente pode vir aqui adicionar. Então eu vou deixar adicionado já aqui alguns itens, que normalmente é o que tem para essa edificação. Vou adicionando bastante itens. Vem aqui, então eu vou ter. Olha a planta baixa. Vai ser em caixa acoplada, certo? Então eu tenho um vaso sanitário em caixa acoplada, um chuveiro, uma cuba de sobrepor ou de embutir, uma cuba e tampo em granito, tá? Não são muita coisa e torneiras, né? Então eu vou ter aqui bacia sanitária, né? Bacia sifonada e tal. Vou ver aqui que tem com tampa, caixa acoplada com tampa. A gente adiciona o lavatório. Lavatório aqui, ó. Polipropileno, tal, lavatório em louça com coluna suspensa, cuba de embutir. Tá. A gente tem a cuba, aí a gente tem o chuveiro, né? Tampa bancada em granito a gente vai ter também. A gente tem os chuveiros. Deixa eu ver, tem chuveiro. Chuveiro, frio em PVC. Não, PVC aqui. Chuveiros. Aí a gente tem a cuba de embutir, cuba de aço inox. Então vai ser cuba inox. Ela é uma 560 por 383. E aí agora a gente tem as torneiras. Tá? Que aí a torneira de bica, né? A bica móvel para cozinha. Torneira bica móvel para cozinha. Cadê? Torneira de parede, torneira de mesa, bica móvel. E a torneira de mesa
A gente coloca no banheiro, que normalmente sempre uso essa hidromecânica aqui. Nosso cliente. Esses são os itens. Pode aparecer mais depois a gente colocando, tá? Louças e acessórios. Copia novamente. Pintura da edificação. A gente vai ter pintura. A gente vai ter pintura paredes internas, né? Internas. Nível 2. Paredes internas. Vai ser massa corrida. Acho que não vai estar assim. Massa PVA. Massa acrílica. Acrílica. Massa corrida à base de resina acrílica. Massa corrida. E aí eu tenho tinta acrílica. Vamos ver se eu acho fácil aqui. Tinta latex, tinta acrílica. Tem pintura interna de parede. Ok. Para a pintura externa, aqui a gente vai, para essa edificação, ela vai ter lamato. Então, se a gente pesquisar aqui, hidrorrepelente. Hidrorrepelente para fachadas. Tá? Esse é o famoso lamato. Aqui. Mas ele é a base de água. Isso, tá certo? Lamato, paredes externas. E aí também faltou pintura para lajes. O item importante que a gente acabou passando é o item de esquadrias, né? A gente não adicionou parede para laje e também pintura para as esquadrias, que a gente não colocou lá em cima e a gente vai colocar. Esquadrias. Esquadrias normalmente é o verniz, né? Porta de madeira. Verniz fungicida. Verniz para superfície de madeira aqui. Verniz. Certo? E o que a gente esqueceu, que normalmente é as esquadrias, que eu coloco aqui antes de revestimento, depois de cobertura. Então a gente coloca as esquadrias. Esquadrias. O que separa as esquadrias? Portas. Então a gente vem nível 2. Portas. A gente adiciona a porta. A gente vai ter o que aqui de porta? A gente tem o portão de entrada, né, em aço, portão basculante. A porta aqui ela é de alumínio, essa porta também é de alumínio. E o restante das portas são de madeiras. Tá? Então a gente vem em porta. Aqui. Basculante, que é o primeiro portão. A gente procura o portão basculante em chapa metálica. Coloca o item aqui. Aí a gente coloca portão de abrir, né? A gente pode colocar portão em chapa. Vai ter aqui já portão, abrir em chapa, cega, isolamento acústico, não. Portão, a gente pode pesquisar aqui. Portão, fica mais fácil. Portão, veneziana, correr, basculante, segurança, grade. Tela, veneziano, portão metálico. Que é portão de abrir em chapa cega, mas não é com isolamento. Então, esse tem aqui sem isolamento. Senão a gente coloca isso com isolamento mesmo, depois a gente vê se tem algum item, senão a gente tem que fazer cotação. Eu vou colocar esse aqui então. Depois a gente faz cotação, qualquer coisa. Tem essas quantias aqui. Ou procura na Sinap também a gente acha. Aí a gente fez a porta e a gente tem a porta em lambrinho, que é para a entrada. Porta lambrinho, que vai ser ali da entrada. Porta de lambrinho, que vai ser da entrada. A do fundo vai ser uma porta veneziana de aço. Tá? Veneziana. Deixa eu ver o que tem.
caixilho de ferro tipo veneziana, só que porta de ferro tipo veneziana, linha comercial. E aí o que a gente tem também são as portas para edificação e também as suas maçanetas. Então, porta de madeira. Aparece aqui. Madeira. Toda porta. Normalmente já tem a porta já com batente. Porta com batente. Ok, adiciona aqui. E a ferragem completa para essa porta. Porta alavanca para portas internas. Portas e portões já foi, certo? Aí agora as janelas. Janelas. Para os 2 quartos serão venezianas, 2 quartos. Para a cozinha de correr, basculante e basculante. Para o banheiro e para a sala basculante. Então vai ser janela veneziana, tudo de aço. Então, janela veneziana em madeira, janela veneziana, caixilha em ferro veneziana, linha comercial. Aí a gente tem a de correr. Aqui, correr. E depois, sob medida não. Eu quero de correr. Será que não tem? E eu quero a basculante também. As que são sob medida, tem esse problema de não ter vidro. Então a gente paga o vidro à parte, tá? Vem vidro. Coloca aqui vidro. Vidro laminado, vidro temperado em color de 6. Essas que são sob demanda, sob medida. Tá? Os principais itens de orçamento estão aqui, tá? Itens novos vão aparecendo durante a execução, o peso de final de obra já está aqui. Durante a elaboração do orçamento vai aparecendo, tá? Então, para a próxima aula, a gente já começa o levantamento quantitativo, agora a gente está com a estrutura da planilha montada, e para a próxima aula a gente começa o levantamento quantitativo e como colocar aqui na planilha, beleza? Até a próxima aula, muito obrigado.